Quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Veja bem, Daniel falou sobre esta abominável da desolação, que iria criar a destruição de Jerusalém. Olha, este foi um pecado abominável na santa cidade de Jerusalém, quando Jesus Cristo foi morto pelas mãos de homens iníquos, homens que deviam aceitá-lo e amá-lo, ou crucificaram. Que pecado abominável! E nas asas deste pecado virá a destruição daquela cidade, do templo, por causa disto. Agora, aqui ele está falando sobre a destruição de Jerusalém no ano 70. Para ver isto, veja Mateus capítulo 24, versículos 1 e 2. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não veres tudo isto? Que é tudo isto? Estas construções do templo, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então veja que Jesus disse que este templo vai ser completamente destruído e não haverá pedra sobre pedra que fica. Daí ele predisse a destruição do templo em Jerusalém. Então em versículo 15, quando ele diz: quando pois virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, versículo 16, então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. O que quer dizer isto? Nós temos uma passagem paralela que explica bem a passagem em Lucas, capítulo 21. Em Lucas 21, onde nós temos a mesma palestra de Jesus, explicada em outras palavras, pelo autor de Lucas. Então veja, versículo 20, capítulo 21. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. E os que se encontram dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Então o que é esta abominação de desolação? Os exércitos romanos. Sabe que os exércitos romanos mataram a Jesus? Os romanos, os soldados romanos que crucificaram Jesus, o colocaram na cruz e o mataram. Então, este foi um pecado abominável. E agora estes mesmos soldados romanos vão cercar a cidade de Jerusalém. E quando cercar a cidade de Jerusalém, Lucas diz: sabei que está próxima a sua devastação. No ano 70 depois de Cristo, foi precisamente isto que aconteceu. Os romanos cercavam a cidade de Jerusalém e depois a destruiu, incluindo o templo, e não deixou pedra sobre pedra, exatamente como Jesus falou. Então Lucas continua falando aqui em Lucas 21 e 24: cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os templos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Sabe onde está o templo de Jerusalém agora? Bem, não existe. Mas no lugar onde existiu o templo, há um templo muçulmano, um mosquita muçulmano está lá no lugar do santo templo de Deus. Ainda está sendo pisado pelos gentios, como Lucas prometeu. Daí, essas 70 semanas iam dar tempo para os judeus voltar à lei de Deus, aceitar o ungido, o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador, e daí eles poderiam ser salvos. Mas o que aconteceu? Eles não aceitaram o seu rei, e por isso, então, a cidade foi destruída como castigo. Por isso, veja bem o que iria acontecer durante estas 70 semanas. Os objetivos
Este deve ser das 70 semanas. Fazer cessar a transgressão. Isso se acha aqui em Daniel, capítulo 9, versículo 24. Fazer cessar a transgressão, dar fim ao pecado, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e ungir o Santo dos Santos. Isto já aconteceu, é para o futuro. De fato, já aconteceu. Porque Jesus Cristo veio fazer cessar a transgressão. Ele veio para tirar e destruir o pecado. Em 1 João capítulo 3, versículo 5. Ele veio para dar fim ao pecado. Em Hebreus capítulo 9 e versículo 26. A Bíblia diz que o sangue dele pôs fim ao pecado. E que o pecado é condenado nele. Em 1 João 2 e 2, ele é a propiciação por nossos pecados. Daí ele expiou a iniquidade na cruz. O seu sangue vertido assim nos dá a expiação dos pecados. Ele já trouxe a justiça eterna. É por isso que podemos ser salvos, porque ele trouxe a justiça eterna e daí podemos ter a salvação eterna. Ele já selou esta visão, cumpriu-a e já ungiu o Santo dos Santos. Quando ele entrou nos céus, ele dedicou o santíssimo lugar com seu próprio sangue. E assim podemos ver que todos os objetivos dos 70 semanas foram cumpridos quando Cristo morreu na cruz e foi ressuscitado para assentar-se à destra de Deus. Mas os judeus rejeitaram estes objetivos. Eles não aceitaram Jesus como o fim da sua transgressão e o fim do seu pecado. Não aceitou Jesus como a expiação das suas iniquidades. Não aceitou Jesus como a sua justiça eterna. Não aceitou o Santo dos Santos que ele ungiu lá nos céus. E porque eles rejeitaram Jesus e o crucificaram, daí virá a destruição. Já veio a destruição de Jerusalém e dura até hoje. O fato que o templo de Jerusalém continua sendo destruído é uma prova que Deus não mais aceita os judeus como estão. Aceita Cristo e os que acreditam em Cristo. Então, o que cabe a nós? Crer em Cristo, seguir a Cristo, aceitá-lo como nossa justiça eterna, aceitá-lo como a expiação de nossos pecados, aceitá-lo como aquele que ungiu o Santo dos Santos para que nós entrássemos no céu para viver com Ele eternamente. Esta é a lição. Temos que aceitar o ungido, o Cristo, o Filho de Deus. E assim a destruição de Jerusalém continua como uma lembrança que os judeus não creram no Salvador Jesus. E por isso veio esta desolação. Vamos levar a mensagem do Evangelho para nossos amigos judeus, para que eles se tornem cristãos também e tenham a salvação, para que eles também possam ter a esperança que nós temos de entrar, não num santuário edificado por homens em Jerusalém, mas para entrar num santuário não edificado por mãos humanas, lá no céu, com Jesus e com o Pai. Vamos fazer? Vamos pregar o Evangelho a toda criatura.